iniciando a 4ª edição do Pod Mais Vida. E essa edição está para lá de especial. Estamos com 2 convidados maravilhosos. Doutora Daiane, dermatologista, e doutor Reginaldo, psiquiatra. Aqui comigo agora, doutora Daiane, seja muito bem-vinda ao Pod Mais Vida. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. Eu sou Daiane, um prazer estar aqui com vocês hoje, especialmente para falar do meu tema preferido, que é pele, com o qual eu trabalho durante tantos anos. Eu sou formada em medicina, depois de medicina fiz residência de clínica médica até me identificar com a pele, e aí fiz uma segunda residência de dermatologia e atualmente trabalho com dermatologia e estou aqui em Formiga já atuando há mais de 12 anos. Nossa. E realmente é um prazer estar aqui hoje, podendo ajudar dentro do possível nesse tema que, para mim, é tão relevante. Exatamente. Doutora Daiane, eu me lembro de quando eu a conheci, acho que foi numa das festas da Unimed, e eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente do céu, que mulher mais bonita. Aí o pessoal falou assim, ela é dermatologista. Eu falei, ai gente, é lá que eu vou, porque realmente eu achei assim... muito linda, e realmente você é muito bonita, então eu acho que Obrigada. Você está fazendo jus à dermatologia. Obrigada, fico honrada. Doutora Daiane, a pele é o maior órgão, né, do nosso corpo. Sim. E por que mesmo sendo o maior órgão do nosso corpo, ela é tão negligenciada, ou então ela só aparece com relevância quando se trata de estética? Porque durante muito tempo foi mistificado que a pele é como se fosse só nosso envelope, né? Ela não tem tanta importância, ela não foi tão levada a séria. E agora a gente já tem essa noção de que a pele pode nos dar sinais de outras doenças de dentro para fora, e também temos consciência de que, inclusive, falando de maneira geral de uma das coisas mais importantes que eu acho que a pele nos transmite para termos essa noção da dimensão, o câncer de pele é o câncer mais prevalente no Brasil. Então, acho que depois que essas estatísticas ficaram mais reais, mais palpáveis, tomou-se consciência da importância de prevenção de algumas doenças, Sim. como, por exemplo, o câncer de pele, que é algo que a gente tem facilidade em visualizar e que é tão prevalente, né? Sendo o câncer mais frequente no Brasil, em cada 3 cânceres detectados, 1 é câncer de pele. Sim. Então, se a gente tivesse essa concepção antes, talvez esses números antes, talvez a gente já teria levado a pele mais a sério, de forma mais precoce. Mas hoje já se tem muito esse conhecimento. Até mesmo a questão do uso de protetor, né? Sem dúvida. Porque, assim, na minha infância, por exemplo, eu não me lembro das pessoas falarem, vai, mas usa protetor. Então, essa questão do uso do protetor não é tão, assim, não é mais recente, né? É mais recente. Felizmente, hoje se tornou um hábito, né? Essa história da gente tomar sol, especialmente nos horários mais intensos, de 10, 16 horas, que a gente sabe que o índice, né, de radiação maléfica é maior. Hoje já se tem, é uma geração que já tem esse hábito de uso de protetor, de evitar o sol nos horários de pico e de reaplicar o protetor na quantidade correta. Então, acho que vai ser uma nova geração aí mais orientada, mais prevensora, né? Que vai ter mais prevenção e que vai ter um futuro aí de uma qualidade de pele muito melhor do que foi a geração passada. Exatamente, doutora. E a pele, ela revela muito, né, sobre a nossa saúde. E quais são aqueles, assim, tem algum sinal que não pode de jeito nenhum ser negligenciado? Ou quais são os principais sinais que aparecem e que a gente deveria ficar mais atento em relação a essa questão? Eu vou até abrir falando sobre essa questão de sinais. Eu acho que é legal a gente falar especialmente sobre o que eu comentei sobre a importância da detecção do câncer de pele, uma vez que ele é tão frequente, tão prevalente no Brasil e no mundo todo, né? Mas no Brasil realmente é o câncer mais frequente. Então, eu acho que a gente sabendo identificar os sinais básicos de cada um dos cânceres de pele, a gente conseguiria detectá-los de uma forma mais precoce e tratá-los de uma forma mais fácil. Então, nós temos hoje uma divisão dos cânceres de pele entre os melanoma e não melanoma. Os cânceres não melanoma, o mais comum é o basocelular, é o mais frequente, ele normalmente aparece como bolinhas, que a gente vai ver aquela bolinha que ela é mais brilhante do que o habitual, às vezes ela vai sangrar um pouquinho com mais frequência, é uma feridinha às vezes que não sara, ou é uma elevação, uma bolinha mesmo, que é um pouco mais brilhante do que o brilho da sua pele comum. A gente fala que ela é um brilho perolado. Quando a gente olha, ela vai brilhar um pouco mais do que a nossa pele convencional. Esse é o câncer mais prevalente, apesar dele não ser tão
preocupante, porque ele não dá metástase, ele é o mais localmente disseminado, né? Ele aumenta mais do que espalha. O segundo mais prevalente, que é o escambo celular, ele já vai aparecer como uma feridinha, é aquela feridinha, uma casquinha, que, melhora um tempo, mas depois a casquinha volta de novo. Então, aquela casquinha que fica vindo e voltando, sempre no mesmo lugar, uma irritação crônica que vai e volta, ela também merece essa investigação. E por último, que não é tão frequente, que é o melanoma, apesar dele realmente corresponder aí uns 3, 4% dos cânceres de pele, ele é o que mais nos preocupa, uma vez que ele dá metástase muito cedo, né? Ele espalha de uma forma muito precoce. Então, a detecção precoce do melanoma é tido como o segredo de tratá-lo de uma forma eficaz. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia nos ensina de uma forma prática para o cotidiano a avaliarmos os quesitos que a gente chama de A, B, C, D e E. O A de assimetria, então aquela assimetria, aquela pinta que a gente se dividisse ela ao meio, um lado seria diferente do outro. Isso já ganha um ponto de pinta suspeita. O B de borda, aquela pinta que a região final dela não termina de uma forma leve, tem pontos meio que picotadozinhos, também ganha ponto de pinta suspeita. C de cor, então aquela pinta que tem múltiplas cores, 2, 3 ou mais cores, também é uma pinta que deve ter uma suspeição mais aumentada. D de diâmetro, então aquelas pintas maiores de 6 milímetros, 6 milímetros, para você ter uma ideia, é a gente fala que é a borracha que fica em cima da caneta, ou de um lápis, aquela borrachinha ali. Quando é uma pinta maior do que aquela borrachinha ali de caneta, se a gente colocar ali, ter uma noção do tamanho, a gente também deve ter essa suspeição. E o E de evolução, então é uma pinta que mudou de característica, cresceu, sangrou, coçou, tem mudado ao longo do tempo, também merece ser investigado. Então, acho que esses sinais de detecção precoce do câncer de pele são muito interessantes para a gente se autoexaminar e procurar a ajuda de uma forma bem inicial, fazendo com que o tratamento do dermatologista seja mais eficaz e que a evolução do paciente seja também mais leve, né? E mais tranquila. Mas assim, doutora, como a senhora colocou, às vezes é uma manchinha de 6 milímetros, né? Sim. No caso. E como que a gente identifica isso? Porque às vezes a gente não consegue identificar no nosso corpo uma manchinha, porque às vezes foi uma coisa que esteja nas costas. Ela coça, ela sangra. Tem alguma outra forma da gente identificar isso? Porque às vezes pode ser tão sutil, né? Que a gente realmente olhando ali, Sem dúvida alguma, assim, nem sempre a localização é tão fácil de ser visualizada. Recentemente, inclusive, fiz um diagnóstico de melanoma em uma paciente feminina na coxa, numa área que a gente não fica olhando toda hora. Então, realmente, assim, essa forma leiga de explicar do ABCDE, ela é uma forma superficial de diagnóstico. O ideal é que a gente examine o paciente com o dermatoscópio, que é um aparelhinho que faz com que a pinta fique um pouco maior, fazendo com que a gente mapeie essa pinta ou identifique critérios um pouco mais aprofundados do que esse ABCDE. Realmente, nós, como leigos, né, a pessoa que não tem o conhecimento aprofundado, ele não vai ter a capacidade de identificar com tanta precisão pintas que são com características do bem ou não. A ideia é global. Então, o paciente que tem múltiplas pintas ou tem um histórico familiar, na minha família tem histórico realmente de muitas histórias de câncer de pele, ou eu fui uma pessoa que tomei muito sol na infância, porque a gente sabe que um dos fatores que aumentam a incidência do câncer é a exposição frequente ao sol. Esse paciente deve fazer de forma rotineira um acompanhamento dermatológico. Falo que o dermatologista é igual ir ao cardiologista de vez em quando, ou ir ao endocrinologista de vez em quando. O dermatologista também é esse médico que você deveria ir de vez em quando, especialmente quando você tem múltiplas pintas ou tem histórico familiar positivo de câncer, ou notou essas mudanças que você mesmo relatou, uma pinta que está crescendo, sangrando, coçando, e aí ele é o médico apto para poder identificar realmente o critério de uma forma mais precisa. Exatamente. Doutora, e se falarmos sobre a psoríase? A psoríase, ela vem sempre cercada de muito preconceito. O que a gente deve saber em relação à psoríase? O que é importante? Psoríase também é um tema muito importante de ser falado, assim, é um outro tema que cada vez mais a gente desmistifica ele também, porque não é uma doença contagiosa, né? Trata-se de uma... Imaginam que às vezes sejam, a pessoa, né? nota
e tem um medo, né, de encostar ou de pegar, mas psoríase, a importância dela se dá no fato também de ser uma doença crônica. Então, o paciente portador de psoríase deve ser aquele paciente que tem um dermatologista como seu aliado. Por quê? É uma doença que, na maioria das vezes, vai acometer a pele mesmo, especialmente as regiões de cotovelo, joelho, regiões de dobra. Pode acontecer também em unhas e couro cabeludo. Aquela descamaçãozinha, a gente fala que é uma descamação de casca de vela. É uma descamação mais grosseira, costuma, às vezes, ficar irritado, umas placas avermelhadas e descamativas. E o paciente identificar a psoríase e acompanhar tem uma suma importância, especialmente na questão da evolução. Porque a gente sabe, por exemplo, que a psoríase, apesar dela começar na pele, ela pode ter manifestações sistêmicas, como, por exemplo, 1 em cada 3 pacientes que têm psoríase pode ter a artrite psoriásica, que são dores articulares nas juntas, desconforto articular, e às vezes a pessoa não vai associar que aquele desconforto articular, se ele tivesse precocemente diagnosticado a psoríase e acompanhado, talvez teria sido tratável. Então, às vezes, evolui para uma artrite psoriásica de mais difícil controle, justamente porque não conseguiu associar as duas patologias. Sim. E como se trata a psoríase de uma doença que a gente fala que ela é uma doença inflamatória e multissistêmica, né? Ela vai atingir vários lugares. Ela também pode causar, pelo fato de causar essa inflamação crônica, alterações no organismo. Quem tem psoríase tem mais tendência a ter infarto, tem mais tendência a ter AVC, que é o acidente vascular cerebral, por causa dessa inflamação crônica. Pode ter uma tendência maior a ter síndrome metabólica, que é obesidade, hipertensão, diabetes. Então, o fato de se acompanhar a doença faz com que, às vezes, você evite problemas em outras áreas que você nem associava que era a pele. Sim. Por isso que é tão importante cuidarmos da pele, que às vezes o início está ali, mas você pode, de forma cuidar, né, um cuidado precoce, evitar que um problema se estenda para regiões ou órgãos até mais vitais do que a própria pele. Exatamente. E assim, quando se fala em psoríase, relata-se só a questão pele. Sem dúvida. Né? Assim, falta o conhecimento dessa abrangência que a doença, né, pode estar causando. E eu te agradeço, porque realmente nem eu sabia, assim, dessa questão da psoríase que poderia atingir outros órgãos. Sem dúvida. Então, nossa, assim, muito a bacana. doença inflamatória crônica, né, ela pode realmente se tornar atingir outras regiões. Sim. Então, quando ela é bem acompanhada, a gente consegue detectar essas áreas atingidas de uma forma muito precoce, fazendo com que as consequências da doença sejam bem menores. Então, doutora, e o melasma? Mitos e verdades sobre o melasma. O melasma é um outro dilema, né? Eu falo que nós moramos num país tropical. Como é difícil ter melasma no Brasil, porque é uma doença também multifatorial, né? São vários os fatores que influenciam no fator de piora do melasma, funcionam como um gatilho, e dentre os fatores principais está o fator sol e calor local. E aqui, a gente está em pleno inverno e o sol está aí, né? Então, a gente tem esse dilema de como enfrentar essa questão do calor, e não só o sol em si. A gente sabe que essas luzes, luz de computador, luz de tela, que hoje a gente usa muito, podem influenciar no melasma. Então, são tantos os fatores, e a gente vai tentar abranger os máximos, né? O máximo possível. Então, essa questão da luz é um fator que a gente deve tomar cuidado, e usar o protetor solar de forma regular e frequente é o que a gente pode fazer a nosso favor. Os outros 2 fatores é a genética, que a gente não consegue mudar tanto, uma vez que a gente herda aquela característica, a gente vai ter que encará-la, né? Exatamente. O outro fator seria o fator hormonal. Então, o melasma é mais comum em mulheres por esse motivo, ele pode piorar na gestação por esse motivo, e pode piorar com o uso de anticoncepcional por causa do aumento dessa carga hormonal. Então, o melasma é uma doença crônica. O que as pessoas têm que tomar o conhecimento é que o melasma, ele é acompanhado, ele não é curado. Então, quando a gente sabe que a doença ela é crônica, a gente tende a abraçá-la de uma forma diferente. É a mesma coisa de você virar para um paciente diabético e falar para ele, olha, essa semana você não come doce, mas na semana que vem você pode comer doce. Não vai ser assim. Então, o paciente que tem melasma vai ter que aprender a lidar com a doença, é uma convivência com a doença, até que alguém descubra a cura, ele vai ter que aprender a lidar, usando protetor, evitando o sol, quando possível evitar esses hormônios, né, o fator hormonal, quando for o fator
que piore o melasma dele. Então, falo que é um tratamento crônico. Quem tem melasma vai precisar fazer esse acompanhamento para sempre. Então, ele pode ser clareado, mas ele não pode ser curado. Não existe nada, esses tratamentos milagrosos para melasma, né? Vamos fazer um peeling que você vai ficar sem o melasma. É muito complicado. A doença do melasma em si só é uma irritabilidade do melanócito, que é a célula que produz o pigmento para a pele, que é a melanina. Quanto mais se irrita o melanócito, sabe-se hoje que a piora desse melasma irá acontecer. Então, um fator muito irritativo, peelings muito profundos, lasers muito irritativos, podem até ter uma melhora inicial, mas a consequência mais tarde, de uns 3 a 6 meses pós-procedimento, tende a fazer um efeito que a gente chama de efeito rebote, que é uma piora daquele melasma. Então, a ideia do tratamento do melasma é o devagar e sempre. Sim. É melhor se tratar de uma forma prudente e contínua do que fazermos pico de tratamento, não tratar. Então, é aprender a lidar com a lesão mesmo, uma vez que ela é crônica. Exatamente. Doutora, e tem uma idade certa que a gente fala assim, agora a partir de agora eu tenho que começar a cuidar da minha pele? Como que funciona essa questão? É o cuidado, hoje, cada vez, como nós falamos do protetor solar e a rotina de cuidado, skincare, hoje está muito em alta, ele é sempre muito bem-vindo. Quanto mais precoce a gente puder introduzir esse hábito do autocuidado, especialmente em relação à pele, ele é bem-vindo. Acho que o exagero hoje também é uma realidade que a gente deve encarar, especialmente essa parte estética, a gente tem que tentar equilibrar. Do ponto de vista estético, falando sobre essa questão de procedimentos, o ideal é que a gente tenha uma autoavaliação e veja a partir de qual momento a pele está começando a te incomodar. Você já veja sinais que ali, agora está me incomodando. Normalmente, do ponto de vista científico, a partir dos 30 anos, a gente nota realmente que há uma perda de produção de colágeno de 1 a 2% anual. Então, a partir dos 30, a gente sente um pouquinho mais esse efeito de derretimento facial. Então, as consequências desse efeito de perda de colágeno vão ser um pouco mais visíveis. Sim. Então, os procedimentos, normalmente, a gente indica, em média, a partir dos 30. Mas nós não somos matemáticos, né? Isso vai depender da genética, de como o paciente cuidou, como foi a vida desse paciente até os 30, se tomou muito sol, se era uma pessoa que já tinha hábitos bons e saudáveis, porque tudo isso influencia, né? Então, não existe uma faixa etária, existe uma necessidade de forma individual. Igual no caso de adolescentes, né? Sem Eles dúvida. procuram por causa das Da espinhas, da acne, né? Então, na adolescência, o momento é esse. Seria justamente por causa da acne. Sim, na adolescência, o mais frequente, a acne é a nossa doença mais prevalente do consultório dermatológico, né? Especialmente na faixa etária, a acne vulgar, que é a acne do adolescente, ela é muito frequente. E hoje, sabe-se que quanto mais precoce esse tratamento é realizado, melhor. Inclusive do ponto de vista social para o adolescente, né? Uma vez que a acne pode gerar manchas e atrapalhar a convivência social desse adolescente. Cada vez mais se fala desse tratamento antes que as manchas ou cicatrizes se formem. Então, esse tratamento precoce é muito bem-vindo. Ótimo. Doutor, e nós estamos em pleno inverno, né? E fala-se que no inverno é o momento ideal de se cuidar da pele. Mas é só no inverno ou porque no inverno a pele fica assim ali mais craquelada, a gente consegue enxergar mais, que minha pele não tá legal. Como que é essa questão do inverno e pele? Inverno e pele. Então, assim, o inverno e pele tem os lados positivos e os negativos. O lado negativo é que realmente a pele sofre com alguns quesitos, especialmente com a questão da secura. No inverno, a tendência é que o clima seja um pouco mais seco e a pele tende a ficar um pouco mais craquelada, então ela demanda uma hidratação mais frequente, mais regular. Ao mesmo tempo, é um período em que a gente tende a usar um pouco mais de ácidos, um pouco mais irritantes. É a nossa janela de conseguirmos usar um pouquinho de procedimentos ou de ácidos um pouco mais agressivos, porque a pele e a radiação permitem isso, porque a gente já vai ter uma disciplina maior de hidratação e como a radiação é um pouquinho menor e no inverno a gente não tem tanto hábito de tomar sol ou de andar tanto exposto ao sol e mesmo que ande, é uma radiação um pouco mais branda, a gente consegue abrir mão desses ácidos um pouquinho mais fortes, né? Mais
irritantes, com menos medo do que durante o verão. Durante o verão, a gente tende a usar esses ácidos um pouco menos irritantes. Então, sim, o inverno é uma ótima época para iniciarmos tratamentos um pouquinho mais agressivos, com respostas, às vezes, um pouco mais rápidas e procedimentos também, como lasers, peelings, são bem mais interessantes no inverno. No inverno, né? Doutora Daiane, como eu coloquei no começo, né, eu sempre te achei muito linda, né? E assim, muito bem cuidada, a pele sempre assim, sempre agradecendo. Esses cuidados todos, eles ficam ali a nível de consultório ou eles saem um pouquinho do consultório? Porque, por exemplo, para eu ter uma pele boa, uma pele bonita, uma pele saudável, além de todos os cuidados que eu tenho que ter com a minha pele, existe algo além do consultório? Existe. Eu falo que tudo que gere uma disciplina e que essa disciplina ela vai se consolidando e o amadurecimento faz isso com a gente, né? Eu hoje tenho uma disciplina de autocuidado muito maior do que eu tinha na minha adolescência ou na minha vida de adulto mais jovem. E vejo isso, a resposta na minha pele. Hoje eu sou muito feliz com a minha pele, também te agradeço o elogio, mas eu falo que a rotina, ela nos agradece também. Quando a gente tem o hábito de cuidar, eu tenho o hábito de usar protetor de forma regular, eu uso bons produtos e rotina dermatológica de forma bem fixa. Então, eu acho que tirar esse tempinho para se olhar, para se cuidar faz bem. E não só para questão de pele, mas é como se fosse mesmo aquele momento de momento seu, né? Momento seu, então, hoje eu tiro, né, esse tempo para mim. Então, assim, aquele momento que pode estar o caos na casa, eu falo, agora a mamãe vai passar os cremes dela. E aí a gente espera um pouquinho, porque são minutos que vão fazer diferença para a rotina. Então, eu falo que esse autocuidado, ele vai além do creme, ele vai mesmo para você se sentir benquista por você mesmo, né? Eu acho que além de agradar aos outros, a gente tem que agradar a gente primeiro, né? Eu tento hoje ter esse tempo para mim. Então, eu procuro sempre tirar o meu tempinho ali, trocar, fazer meus rodízios de creme, rodízios de skincare e experimentar. Eu adoro experimentar, sim, até para poder falar com um pouco mais de propriedade. Esse é bom, esse eu não gostei tanto na minha pele. Lógico que às vezes o que faz bem para mim não necessariamente fará bem para o outro, mas o teste também é bem-vindo para o dermatologista. Ele gosta de experimentar, né? Para poder ter um pouco mais de propriedade para falar. Sim. Considerações finais. As pessoas que estão, né, ouvindo a doutora Daiane, dermatologista, o que você gostaria de falar para essas pessoas? Foi um prazer estar aqui hoje. Eu adoro bate-papos, eu acho que o Pode Mais vai vir cada vez mais aí, porque informação é sempre bem-vinda. Acho que a população merece esse tipo de abordagem, porque cada vez mais se procura conhecimento e o conhecimento nunca é demais. Não. Então, foi um prazer estar aqui. Eu gosto muito de formiga, gosto muito de atender aqui. Sou muito feliz na área em que atuo. Então, quem tiver mais dúvidas e quiser ir ao consultório, eu atendo qualquer faixa etária, atendo tanto doenças. Hoje é uma questão muito detalhe isso. Então, será um prazer cuidar de quem gostar aí do meu atendimento. Será sempre um prazer. Eu adoro cuidar de pele. Acho que é um órgão realmente essencial para a gente ter esse cartão de visita, né? Que a nossa pele é o nosso cartão de visita. Sim. É a forma com que a gente vai se apresentar. Então, a gente tendo esse cartão de visita aí bem cuidado, a gente vai conseguir se apresentar com mais propriedade. Doutora Daiane, foi um prazer recebê-la no Pode Mais Vida. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. O Pode Mais Vida está aqui agora com mais uma pessoa que acredita no projeto, que nos deu a honra de estar aqui falando um pouquinho da sua trajetória, falando um pouquinho do projeto rural maravilhoso. Estou aqui com a Flávia Teixeira, que vai nos dar a honra de falar do projeto dela e também é a nossa parceira no Pode Mais Vida. Flávia, muito obrigada por acreditar no Pode Mais Vida, por acreditar no nosso projeto e por dar voz, né, ao Pode Mais. Por quê? Porque através do seu patrocínio a gente consegue falar para mais pessoas, né? A gente consegue chegar a mais lugares. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. Valquíria, eu que agradeço a oportunidade e a parceria, né, linda que a gente está criando. E é um prazer imenso não falar só do meu trabalho, mas de tantos outros profissionais rurais, né, e de produtos artesanais também aqui da região de Formiga. Sim, no dia 11, né, tive o prazer de ser convidada por você para inaugurar o projeto rural
projeto turístico rural. Flávia, eu fiquei encantada com tudo que eu vi ali. E você disse que não é nem o começo, né? Que tem muito mais coisas por vir. Fala pra gente desse projeto. O projeto de turismo rural, ele veio de um curso, né, na realidade é um programa do governo do Sistema FAENG, junto com o Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais, daqui da cidade de Formiga, junto com as prefeituras de Formiga e de Córrego Fundo. Ele capta esses produtores que querem, né, desenvolver o turismo nas suas localidades. Sim. E eu e a Elizabeth, que é dona do restaurante lá da roça, junto com o Luiz Carlos, a gente viu que o Patrindade, ele estava com um potencial muito grande. E aí o que a gente fez foi trazer outros produtos de outras pessoas para unir a gente com o roteiro todo, e a gente criou atrativos excepcionais. Então, em breve aí vai estar o convite para toda a comunidade, né, para todo mundo ir conhecer o que a gente tem lá de tão especial, né? Não vamos dar spoiler, vamos? Vai, vamos, eu gosto bem do spoiler, vou te falar bem a verdade. Flávia, dentre esse roteiro, né, o roteiro que nós fizemos, nós fomos parar na oficina da Flávia. Fala pra mim, como que surgiu o Natora? O Natora foi uma mudança de vida radical. Eu falo que eu sou uma pessoa muito plural. Eu vim do design de interiores, da área da tecnologia mesmo, né, de programação de software ali, AutoCAD, SketchUp. E quando eu voltei para Formiga, eu já fui morar na roça, eu me vi num mercado totalmente diferente do que era da capital mineira. Sim. E com meu marido, a gente tinha uma tico-tico, uma furadeira e uma lixadeira treme-treme. Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, não sei o que, mas eu vou fazer. E comecei a pesquisar madeiras que tinha aqui na cidade de Formiga. Sim. E o meu marido, ele é arquiteto, ele desenha muito bem à mão. Então, ele desenhou a vila. E essa vila já tem 6 anos que a gente manda aí pro mundo inteiro. Foi onde que começou. Natora é exatamente esse compromisso, né, da mulher poder fazer não tudo que ela quer, mas o que ela deve fazer ali profissionalmente e como vida. Ô, Flávia, e o Pod Mais Vida, ele é um podcast que fala de saúde. Como que a gente consegue inserir o Natora na saúde? Porque você tinha comentado comigo a respeito dos acabamentos, né, dessas tábuas. Você consegue explicar pra gente? O que acontece? Quando a gente vai lidar com alimentos, né, que são o que a gente ingere mesmo, a gente precisa tomar muito cuidado, Valquíria, porque hoje em dia os produtos, eles estão cada vez mais químicos. E quando a gente tem uma tábua com um acabamento natural, que é com a cera de abelha, aqui é uma cera bruta, e aqui é uma cera alveolada. Essa é uma cera pura, do alpérculo, né? A cera mais pura da abelha. Junto com o óleo mineral, eu peguei então um exemplo pequeno, porque eu só tinha galão grande. A gente faz tipo um cremezinho para passar e dar esse selamento, onde que fica sedoso, fica gostoso o toque. E em contato com o alimento, ele não vai dar nenhuma alteração química, né? Não vai ter uma contaminação. Por isso que a gente tem que estudar muito. E, infelizmente, hoje em dia, existe muito produto no mercado que muitos marceneiros estão usando, que é o verniz mesmo. Sim. E que não é recomendado, né? Muitos amigos meus falam assim, mas eu comprei uma tábua, tem verniz, por que a sua não tem? Sim. Porque não é uma coisa legal pra você colocar com uma carne, né? Pra você picar a carne. Então, essa que é a diferença do acabamento para tábuas que vão em contato com o alimento. Existe também um produto que é a resina, epox, e ela tem que ter um registro aqui internacional, que é o Food Drug Administration, que é o FDA, que é apropriado para uso com tábuas. Mas eu não recomendo para tábua que vai cortar com a faca, porque é uma resina, né? Esse daqui eu recomendo para uma tábua que vai servir só, igual um queijo já partido, uma charcutaria. Então, esse não tem problema nessa questão alimentícia de só servir. Mas quando vai cortar, aí já é preferível ser a cera de abelha. Em casa, depois que a gente adquire essa tábua, o cuidado é normal com ela? Como que a gente faz o cuidado dessa tábua na nossa casa? Por exemplo, eu fiz um churrascão.
Aí você vai lavar. Aí como que faz? Qual que é o tratamento dessa tábua? O que acontece? Eu falo que a madeira ela é muito parecida com o nosso corpo humano, né? A árvore é muito parecida com o nosso corpo humano. Da mesma forma que nós nos hidratamos, tomamos banho, você vai lavar a tábua normal com água, sabão ali. Não recomendo água quente para nenhum tipo de madeira. Até porque existe a madeira, ela reage e ela pode ficar arrepiada, soltar ali uma ferpa, dependendo do tipo de madeira, da densidade da madeira, né? Essa madeira, por exemplo, é uma madeira super densa, super pesada. Essa aqui já é uma média, né? E o pinus, por exemplo, que é uma madeira que não é brasileira, ela é porosa, então ela é bem leve. Então, eu recomendo lavar com água e sabão normal, água fria, corrente. E se você tiver o óleo mineral, você pode hidratar. Mas também existe no mercado as ceras prontas de abelha que você pode comprar. Inclusive, eu tenho... Meus clientes normalmente ganham essa cera de abelha quando ele compra um produto meu. Ah, entendi. Flávia, fala para os nossos ouvintes, para eles conhecerem o Natora. A oficina Natora Arte, hoje ela atende online. Sou eu que faço tudo, né, Valquíria, ainda. Mas ela é 100% artesanal. E eu mando para o Brasil todo, inclusive internacional. É toda personalizada com pirografia ou com laser, pode escolher. Eu trabalho com madeiras que ela vem com nota fiscal, tudo legalizado, para que o cliente tenha toda a segurança, né? Podem seguir lá e me chamar natora.art. Flávia, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho, muito obrigada por ser a nossa parceira e a gente espera que continue essa parceria por muito mais tempo. Com certeza, pode contar comigo. E a quarta edição do Pode Mais Vida recebe um convidado pra lá de especial, Dr. Reginaldo Santos, médico psiquiatra. Dr. Reginaldo, seja muito bem-vindo ao Pode Mais Vida. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória enquanto médico. Olha, eu fiz medicina na UFMG, né? Formei, fiz um tempo de cirurgia geral, depois fiz psiquiatria de adulto, fiz psiquiatria infantil. Estou em Formiga e ator de 30 anos, acabei fazendo mais formações, fiz formação em psicanálise, trabalho com saúde pública, trabalho com consultório particular e estamos aí na área psi já há 3 décadas. Há 3 décadas. Onde é o seu consultório? Meu consultório é no Centro Médico Dr. Afonso Henrique Braga, em frente ao hospital. Na rua Dr. Teixeira Soares, em frente ao hospital. Doutor Reginaldo, se a gente quebra uma perna, por exemplo, aí a gente vai no ortopedista, aí fica todo mundo ali nos paparicando porque a gente quebrou a perna e a gente recebe vários cuidados. Mas se a gente tem algum problema psiquiátrico, às vezes, ao invés do cuidado, a gente recebe julgamento. Verdade. Por quê? Porque eu costumo dizer para os pacientes, para eles terem esse entendimento, que os pacientes psiquiátricos sofrem de 2 problemas: o transtorno psiquiátrico em si e o preconceito. E é óbvio que o preconceito ele vem desde tempos imemoriais. Se nós formos remontar o porquê do preconceito, nós temos que ir lá na Grécia Antiga. No século IV, V a.C., quando começaram as tragédias gregas, o tema da morte e da loucura sempre andaram pé e passo. Então, sempre chama a atenção das pessoas, as pessoas que não sabem lidar com a morte, tem a morte como uma coisa nobre, como uma coisa que vai trazer para nós uma outra vida melhor e tal, mas isso não é assim tão fácil da gente entender. Muitas pessoas se assustam. E nós estamos falando da morte física, que já nos assusta, imagine a morte psíquica, que seria a loucura. Então, esses temas, eles são bastante humanos, subjetivos. E como você disse, quebrar uma perna é uma coisa objetiva. Você tem um raio-x, você tem exames que vão de imagem ou exames laboratoriais de outras doenças. No psiquismo você não tem isso. É o que a pessoa sente, é o que a pessoa pensa. Como é que eu vou medir isso? E as pessoas pensam e sentem de forma doentia e sofrida. Tanto é que pode dar, remontando lá na Grécia Antiga, nas tragédias, em tragédia, em suicídio, coisas muito mais graves. Então, a doença psiquiátrica é uma doença séria, grave, tem que ser tratada com muita atenção. E é óbvio que com o desenvolvimento da ciência, hoje em dia nós temos mais ferramentas, estamos mais equipados para lidar com isso. E como que a gente diferencia, doutor Reginaldo? Porque, assim, o mundo anda uma loucura, né? E todo mundo, assim, que a gente conversa, e aí, como que você tá? Falando, tô estressado demais. O estresse da doença psiquiátrica, qual que é o limiar de eu estou estressado
ou já estou doente? Perfeito. A questão é a seguinte, ter estresse, ter até própria tristeza ou até quadros depressivos, todos temos. Isso faz parte da nossa história. Por exemplo, Melanie Klein, ela coloca que o bebê, quando ele nasce, ele ficou 9 meses no útero da mãe, ele sai, vai ter um ambiente, em termos até hostil, frio, calor, urina, fezes, cheiro, barulho. Ele entra numa posição que Melanie Klein coloca de esquizoparanoide. Com 6 meses ele começa a distinguir ele, o mundo, a mãe é um, ele é outro, ele entra numa posição depressiva. E a vida inteira nós vamos estar lidando com isso. O que acontece aí? Se nós estamos estressados, mas nós dominamos o estresse, isso é o sadio. Porque nós vamos ficar estressados, a vida é estressante, a vida não dá muita colher de chá para ninguém. Sim. O que acontece? Se nós estamos dominando isso, nós estamos sadios, estamos normais, estamos equilibrados. Mas se isso nos domina, se aquele estresse me tira o apetite, ou me dá muita fome, se aquele estresse me dá insônia, ou me dá muita sonolência, e eu não domino isso, aí eu estou adoecido, eu preciso de cuidar. E os pensamentos, se eu tenho pensamentos, que eu posso levantar de manhã cedo com um pensamento maluco na cabeça, pensar, peraí, hoje eu estou meio doidão, estou meio piradão, se eu tirasse da minha cabeça, eu tiro e vou pensar outra coisa. Mas uma pessoa esgotada, deprimida, estressada, não tira. Ele fica dominado por aquele pensamento. Não fala, fulano, pensa assim, não, pensa assim, pensa assado. Uma pessoa adoecida não consegue fazer isso. Então, ele tem que tomar um medicamento para ele poder dominar esses pensamentos. Por isso a diferença que as pessoas têm dificuldade de entender um paciente estressado, um paciente deprimido, um paciente com transtorno mental. Porque, ora, se eu tenho estresse, se eu tenho um pensamento ruim, eu tiro da minha cabeça para pensar outra coisa, por que o outro não faz isso? Ah, ele não faz isso porque ele não quer está com moleza e tal. Não é, ele não faz porque ele não consegue. Sim. Daí ele precisa de ter um medicamento, porque isso pode ir agravando o estado psíquico dele e, vamos explicar um pouco melhor aí, pode acontecer até um surto psicótico no paciente que não domina os seus próprios pensamentos. Doutor Reginaldo, a gente está vivendo aí uma epidemia de ansiedade e depressão, ou esse assunto está sendo mais divulgado? O que o senhor entende? Acho que as duas coisas. Acho que nós estamos vivendo em épocas que sempre aconteceram situações de estresse, situações de opressão, situações de guerra, situações de dificuldades econômicas. Isso sempre aconteceu. Claro que nós estamos vivendo uma era agora das telecomunicações, dos podcasts, né, o que acontece do outro lado do mundo de manhã, você já fica sabendo quase que full time, quase ao mesmo tempo. E acaba que o ser humano fica invadido por todas essas notícias que nos tornam-se notícias, tornam-se até elementos invasivos para algumas pessoas. Então, de uma certa forma, na nossa época, nós estamos mais sujeitos a essas contaminações midiáticas, de situações que às vezes nem tem a ver conosco mesmo, mas a gente tem o sentimento de empatia, a gente vai compreender, a gente vai se colocar no lado daquelas pessoas que aconteceu aqueles fatos, vamos colocar no lado de outros povos que estão passando por momentos difíceis, terremotos, guerras, e a gente vai se sentir no lugar deles. Então, a gente vai sofrer também, e isso vai fazer com que essa multiplicidade de notícias acabe se tornando não notícias no sentido de informação, acaba se tornando, do ponto de vista psíquico, notícia no sentido de uma invasão. A pessoa se sente invadida, angustiada, entristecida, preocupada. Aí cai naquilo que eu falei antes. Eu posso ter preocupação, eu posso ter empatia, mas eu tenho que dominar aquilo. Se aquilo me domina, já me contaminou a um nível tal que, se eu tiver uma tendência, eu posso adoecer. E, doutor Reginaldo, muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem assim: ah, eu não vou procurar um psiquiatra porque eu vou chegar lá, ele vai me encher de remédio, eu vou viver sendo dopada, né, entre aspas, que às vezes é o dizer, né, das pessoas. Como que fica isso hoje? Como que o senhor coloca essa situação? De duas formas. A primeira, voltando ao início do nosso colóquio, do nosso bate-papo aqui, que as pessoas têm preconceito. Ora, todo mundo admite ir no cardiologista e tomar um antihipertensivo a vida inteira. Sim. Todo mundo admite ir no endocrinologista e tomar lá uma insulina, um medicamento, né? Põe dislipidemia, põe diabetes a vida inteira. Ele está viciado na insulina? Ele está viciado no antihipertensivo? Não. Ele precisa daquilo para sobreviver.
No nosso terreno é a mesma coisa. Uma pessoa pode ter um transtorno psiquiátrico em que são substâncias que o cérebro deixa de fazer ou deixa de conseguir, como na diabetes não se faz insulina, uma depressão pode ser a falta de serotonina, de dopamina, de acetilcolina, de noradrenalina, de epinefrina, e os medicamentos psiquiátricos vão ser dopaminérgico, acetilcolinérgico, serotoninérgico, epinefrinérgico ou noradrenérgico, que vão compensar aquela substância que o meu organismo está produzindo e que vai trazer transtorno de comportamento, transtorno de pensamento, transtorno de alucinatórios, transtornos somatoformes. Então eu preciso daquele medicamento, senão o meu organismo sai dos trilhos. Como eu pode precisar da insulina ou precisar do antihipertensivo. Uma pessoa sem um medicamento psiquiátrico, ela pode surtar, pode enlouquecer, pode suicidar. Uma pessoa sem um medicamento antihipertensivo correto, tomado adequadamente, ele pode ter um infarto, ele pode ter um AVC. Né? Uma pessoa sem insulina, sem um cuidado com a diabetes, ele pode perder um dedo do pé, pode perder o pé, pode perder um membro. Então, a gente tem que entender que eles não estão viciados em insulina. Eles não estão viciados em antihipertensivo. Como não estão viciados nos medicamentos psiquiátricos. Não é o médico que escolhe o medicamento do paciente, nem o paciente, nem a família. É o organismo dele que vai escolher. E tem pacientes que vão precisar disso. Então, eu volto lá atrás, que é a questão do preconceito que vem desde tempos, desde a Grécia, desde as peças trágicas, dos dramas, que a gente acostumou a ver na televisão. Muitas novelas você sempre tem um louco, tem um deprimido, e aquilo ali você fica de espectador, você pensa, por que ele não age assim, por que ele não age assado? Ele está adoecido. Só que na nossa vida também nós temos personagens familiares que podem estar passando por problemas que lá eles são personagens, aqui é real. E a pessoa sofre. E o suicídio é uma coisa real, a depressão é uma coisa real. Então, o medicamento, o tratamento também é uma coisa real. Então, a gente tem que compreender isso, entender. Porque se a gente compreender as coisas, fica mais fácil. Aliás, foi a compreensão que tirou o homem das cavernas e levou ele na lua. Não foi no peito e na raça. Então, nós estamos vivendo na época das informações. Claro que nós temos que filtrar essas informações. A ciência tem suas exigências, mas a ciência é ciência. E ela dá o apoio, ela dá a compreensão, dá o tratamento e evita que uma hipertensão vai dar no infarto, vai dar no AVC, uma diabetes vai dar uma perda de um membro, uma insuficiência renal, e uma depressão pode acontecer até uma coisa mais grave, aí, uma tragédia aí. E o que a gente vê hoje, né, doutor Reginaldo, é muito diferente do que se via antigamente, porque antigamente tinha-se aqueles manicômios, né, que eram aqueles lugares, assim, que se tratava de forma, assim, ruim, né, porque era o conhecimento que se tinha naquela época, né, e hoje é totalmente diferente disso, né, não se tem mais aqueles lugares, não se tem mais aquelas mordaças que colocavam nas pessoas, né, porque mudou, né, a medicina evoluiu, né, em relação a isso. Perfeito. Se nós formos entender, por que Freud desenvolveu a psicanálise? Freud desenvolve a psicanálise porque ele só tinha a palavra para atender os pacientes. Um psicanalista atende o paciente 4 vezes por semana, ou seja, ele vai trabalhar a parte sadia do paciente para entender a parte adoecida via a palavra, via o entendimento, via a elaboração. Quando Freud morre em Londres, em 1939, se nós for pesquisar, o primeiro medicamento psiquiátrico descoberto foi descoberto em 1954, 15 anos após a morte de Freud. Freud não tinha o diazepam, não tinha. O primeiro medicamento inventado foi a clorpromazina, o popular Ampliquitil. Ele não tinha esses instrumentos. Hoje a medicina tem diversos medicamentos, o conhecimento das neurociências, dos neurotransmissores. Então você tem medicamentos. Antes se trancafiava as pessoas. Hoje não. Uma pessoa tratada adequadamente com o medicamento adequado e seguindo o tratamento adequado, ele vai ter uma vida normal, praticamente. Então o que acontece? Antes você tinha que trancafiar as pessoas nos manicômios porque elas poderiam surtar, se tornar perigosas, andar para a rua falando sozinho, agressivo. Hoje não, você tem medicamento que as pessoas praticamente ficam estabilizadas. Claro que há uma tendência hoje, até uma coisa que está passando dos limites, que é acabar com os seus hospitais psiquiátricos. Também não pode. Porque como você tem uma descompensação clínica que vai precisar do hospital para tratar de uma hipertensão descompensada, uma diabetes descompensada, também, mesmo que o paciente esteja tomando medicamento, ele pode descompensar, precisa do hospital psiquiátrico. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Claro que não precisa daqueles manicômios não tinha medicamento. Claro também que você não pode acabar com todos os manicômios, com todos os hospitais psiquiátricos. Então,
a ciência, como eu disse, tem suas exigências. E exige, sim, que tenha hospitais especializados. Existe, sim, que tem os CAPs, que tem os NAP, que tem os consultórios psiquiátricos, o consultório dos médicos psiquiatras. E, evidentemente, que você, tendo o desenvolvimento da ciência, tendo o desenvolvimento hoje do diagnóstico, das hipóteses diagnósticas, você vai estabelecer um tratamento científico coerente que o paciente e a família do paciente compreendam aquele tratamento e a necessidade daquele tratamento. Não podemos brincar com a doença psiquiátrica. Doutor Reginaldo, se fizermos um paralelo entre religião e doença, eu pergunto no sentido de, muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem assim, mas isso aí é falta de Deus na vida dela, e a pessoa tá com moleza, a pessoa tem que rezar mais, então atribui a depressão ao fato de ser uma coisa espiritual. Sim. Como que a gente poderia traçar esse paralelo? Nós temos que pensar de uma maneira científica aí também. É claro que a ciência dividiu a gente em parte psíquica, física, emocional e espiritual. Só que isso está tudo junto e misturado. A mente interfere no corpo, o corpo interfere na mente. Uma pessoa mais espiritualizada, que tem fé em Deus, que acredita, né, que procura se fortalecer espiritualmente, ela é muito mais forte para um tratamento qualquer que seja. Seja um tratamento psiquiátrico, seja um tratamento oncológico, seja um tratamento clínico, cardíaco. Então, a parte espiritual nunca pode, não deve ser esquecida, mas não pode ser distorcida. Sim. Tá? Acho que é importante as pessoas desenvolver a espiritualidade, porque, de repente, o paciente está tendo alucinações ouvindo vozes. Ele está com o espírito atentando ele, não, ele está tendo alucinação. Nós temos que medicá-lo, porque aquilo ali não tem nada espiritual, tem uma coisa doentia. Então, às vezes, há certas confusões que são, assim, distorções de entendimento, de compreensão dos quadros nosológicos e psicopatológicos, que as pessoas confundem. Claro que com a informação adequada, com a orientação adequada, as pessoas vão ver que uma coisa é a espiritualidade e outra coisa é a doença. Uma coisa é a necessidade da pessoa se espiritualizar para se fortalecer para fazer um tratamento, qualquer que seja ele, psiquiátrico, oncológico, como eu disse, de qualquer área. Então, é a ciência que vai desmistificando, vai compreendendo, vai orientando, vai fazendo com que uma pessoa tenha conhecimento para ela filtrar essas informações e não confundir uma coisa com a outra. Porque senão você pode ter uma coisa muito séria que as pessoas podem, às vezes, privilegiar uma coisa em detrimento da ciência. A ciência não pode passar por cima da espiritualidade. Sim, e vice-versa. Cada um no seu campo e se complementam, e é maravilhoso quando isso acontece. Doutor Reginaldo, o senhor entende que as pessoas estão procurando o tratamento psiquiátrico quando estão já naquele limite, que já não estão mais aguentando, ou esse perfil tem mudado? Eu acho que tem mudado muito, porque as pessoas estão mais informadas, né? Tem muito mais conhecimento atual, e hoje você vê isso aqui que nós estamos trabalhando aqui, é um nível de informação, vamos dizer, qualificada, que as pessoas procuram compreender. Então, a ciência também, ela procura qualificar as pessoas, procura qualificar a comunicação. Então, as pessoas não estão mais... Porque o que o psiquiatra trata? O psiquiatra trata pessoa estressada, deprimida, bipolar, esquizoafetiva, surto. As pessoas suicidam aqui no surto. De cada surto, você teria esquizofrenia. Para lá, você teria as demências e retardo mental. Por que eu estou dizendo isso? Retardo mental, as crianças que vão para pai, que tem essas questões, o déficit intelectivo. Demência, tem demência de Alzheimer, demência de Pique, demência senil, demência vascular, demência traumática, demência alcoólica, demência epilética, tem vários tipos de demência. A esquizofrenia, nós temos esquizofrenia paranoide, hebefrênica, catatônica, esquizotípica, simples. Dentro do transtorno de estresse, eu sou psiquiatra infantil, você tem o TDAH, que você tem o transtorno de pânico, você tem o transtorno do toque. Então, o que acontece? Uma pessoa pode estressar, se ela não tratar, ela pode deprimir, ela pode bipolarizar, ela pode esquizoafetivar, pode surtar, pode até esquizofrenizar. Um estresse grave pode surtar uma pessoa, pode enlouquecer uma pessoa, pode. Com os medicamentos, nós empurramos para cá. A doença empurra para lá. Sim. Então, as pessoas, quando estão estressadas, deprimem, elas já estão procurando ajuda. Porque já sabem de antemão, de tanta informação que está circulando, as pessoas já estão tendo um sexto sentido ou um sétimo sentido, que aquilo não está normal. Então, eles procuram, às vezes, os tratamentos
fitoterápico, as coisas mais comuns que tem na farmácia, mas conversa com um colega médico, conversa com outro, e os próprios colegas falam, não, aí passam medicamentos. Sim. Todo mundo hoje passa medicamento, não é problema. Mas você vê que a coisa é mais séria, que tem que ser um profissional mais né, equipado para tratar desses casos, então as evoluções ficam menos malignas. Então as informações estão circulando para evitar que o estressado deprime, bipolarize, esquizoafetivo, surto, até esquizofrenia, enlouqueça. Então ele procurando lá, ele não vai ter uma evolução maligna. Como uma hipertensão não tratada pode gerar um infarto, gerar um AVC. Mutatis mutandis, vamos tentar entender isso então. De uma certa forma, as pessoas estão entendendo que a psiquiatria, a doença psiquiátrica, ela é uma doença que dá sintomas. Uma hipertensão pode ser silenciosa. Quando a pessoa vai descobrir, ela está infartando. Uma diabetes é uma doença silenciosa. A depressão, a doença psiquiátrica, ela não é silenciosa. A pessoa vai sentir. Ela pode fazer cara de paisagem, despistar para as outras pessoas não entenderem, e ela está sofrendo muito, mas ela, informada adequadamente, ela vai saber que a ciência pode ajudá-la a superar aquele sofrimento. Que não é culpa dela sentir aquilo. Não é culpa de uma pessoa ser hipertensa. Ninguém é culpado por ter uma diabetes. Quem quis isso? Ninguém é culpado por ter um problema oncológico. Nenhum de nós está vacinado contra essas coisas. Sim. Pode acontecer com qualquer ser humano. Agora, nós temos que recorrer à ciência, ao entendimento científico, que a ciência é uma coisa de Deus também, né? Para nos ajudar a nos tratar, a evitar evoluções malignas de qualquer quadro médico. Nós estamos aqui tratando da psiquiatria, para que isso não aconteça. E, doutor Reginaldo, pode ser que algum, né, ou vários ouvintes, né, estejam passando por esse processo, né, estejam com esse sofrimento, né, prolongado e não tenha coragem ali de procurar ajuda. Qual que é a mensagem que o senhor deixaria para esses ouvintes? Olha, a mensagem é de esperança. Ou seja, a ciência, ela desenvolveu muito, como você se referiu há pouco. Então, nós temos que confiar na ciência, saber que existem profissionais, existem pessoas mais equipadas que podem nos orientar, que podem tratar. Então, a mensagem é sempre de esperança. Sentiu algo que você domina aquilo, que você consegue controlar aquilo, bom, você tem partes sadias que você controla essa parte adoecida sua, que é essa parte. Mas sentiu que essa parte adoecida está passando, está colando o pensamento, você não consegue escapulir daquele pensamento. Pensamentos estranhos que estão te invadindo, sentimentos estranhos que você não sentia anteriormente. Coisas que você mudou a sua personalidade. Para os pais, observar os filhos. A criança não vai se dizer, eu estou deprimido, eu estou angustiado, eu estou estressado, eu estou com pânico. Ele vai mudar o comportamento dele, né? Na psiquiatria infantil isso é muito importante. Então o menino, ele estava indo bem na escola, com as notas certinhas, tudo bem, começa a ter problema de escola, de aprendizagem, de comportamento na escola, ele precisa tratar. Sim. Né? Hoje nós temos jogos aí, que as pessoas viciam no jogo. Então a pessoa entra no jogo, ela precisa tratar. Ela não vai dominar aquilo ali. Então, seja droga, seja bebida, seja comportamentos, a mensagem que a gente pode colocar bem claro é que necessita de tratamento, a ciência está muito equipada para isso. Claro que a ciência não vai resolver tudo, mas também ninguém vai resolver tudo no peito e na raça. A gente tem que procurar ajuda, a gente tem que ter humildade, pedir a Deus para abençoar os tratamentos da gente, os medicamentos que a gente está usando, o profissional que está tratando, o paciente que está tratando, a família que está acompanhando, porque a mensagem é de muita esperança, porque muitas coisas que era difícil lá para o Freud, difícil para o Bion, para a Melanie Cray, para os psiquiatras lá que são nossos professores, nossos mestres, que eles não tinham tanto equipamento na mão, hoje nós temos. Sim. Então, hoje nós estamos numa era difícil, complicada, não há dúvida, mas também estamos numa era de muita esperança. Então, a mensagem de esperança, de ter humildade, de ter coragem, pedir para Deus, de espiritualidade, porque o tratamento hoje em dia ele é muito eficaz, ele é muito eficiente, e é claro que nós vamos ter dificuldade, porque tem doença oncológica que às vezes não consegue o tratamento. Sim, não consegue, superar, não chega a tempo, né? Não chega a tempo. Isso tudo acontece em todas as áreas, mas quantas pessoas já tiveram câncer, trataram e ficaram bem? Quantas pessoas que tiveram um infarto, trataram e ficaram bem? Então, aqui também na psiquiatria, a mensagem é de esperança, em qualquer área da medicina.
Como nós temos que ter esperança sempre nas nossas vidas. Nossa, que conversa bacana, viu? Eu me sinto, assim, muito privilegiada de o senhor ter aceito o nosso convite. É isso. E todas as vezes que o senhor precisar e que a gente precisar, espero que a gente possa contar com as suas informações, porque, assim, realmente foi muito esclarecedor e as pessoas precisam, né, doutor Reginaldo, de ouvir isso, assim, de um profissional tão bom quanto o senhor e que, assim, e a esperança está aí, né? Sim. O senhor talvez seja a esperança que essas pessoas precisem ter, né? Que é um profissional... Eu não, a ciência. A ciência, Deus sim, e a ciência. na pessoa do senhor, né? Exatamente. Que o senhor foi procurar a ciência para poder praticá-la, né? Sim. Então, que as pessoas façam isso, procurem os profissionais adequados, né? Tem essa humildade, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela vai fazer aquilo sozinha e tal. Não, tem coisas que a gente consegue fazer sozinho, mas tem coisas que a gente precisa de... quem caminha junto vai mais longe, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. O Pode Mais Vida agradece imensamente. Obrigada. Obrigado, querido. Obrigado a todos. Estamos aqui com um grupo maravilhoso de empresários que acreditam no Pode Mais Vida. E graças a esses empresários é que o Pode Mais Vida está ganhando voz, né? E pessoas, cada vez mais pessoas ouvindo e acreditando no projeto. Estou aqui com o grupo Farmácia da Cidinha para uma conversa bacana, descontraída e para a gente saber desse grupo, por que é um grupo que chegou tão longe e chega cada vez mais com muitas inovações. Seja bem-vinda, Cidinha, Vanessa, muito bem-vinda ao Pode Mais Vida. Eu quero agradecer vocês por acreditarem no projeto e por dar voz ao projeto, né? Para que mais pessoas consigam realmente ouvir, entender e dar credibilidade ao projeto. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Cidinha, fala para nós da Farmácia da Cidinha, como que surgiu? Qual que é a sua formação? Fala um pouquinho do seu histórico de vida para nós. Então, eu me formei professora, né, aqui na cidade de Formiga e fui dar aula. E eu não gostei de jeito nenhum de dar aula, mas levei aquele projeto durante um ano, né, até o fim do ano, e depois eu fui trabalhar na Santa Casa, né, na área da enfermagem. Aí lá eu descobri, né, que a minha área favorita seria mesmo a área da saúde. Então, aí eu descobri que esse deveria ser o meu foco, né? Trabalhei lá por algum tempo, né? E naquela época o vestibular era muito concorrido, então lá fui eu, né? Fazer vestibular e encarei logo uma das melhores faculdades do Brasil daquela época, né? E ainda hoje, né? Aí fui para Ouro Preto, né? E ingressei no curso de farmácia lá, né? Fui muito bem colocada no vestibular e ingressei no curso e aí falei, pronto, é aqui mesmo, é aqui que eu vou me achar, né? Se encontrou. E me encontrei, né? Que era a área da saúde, que era a minha área. E no curso gostei demais, né? Aí, vindo embora para Formiga, né? Comecei a trabalhar no laboratório e, enquanto isso, eu juntei o dinheiro, porque, na verdade, a área que eu queria era a área da farmácia, né? Comercial. E logo depois disso, né, eu montei a primeira drogaria, né? E fiquei, né, durante mais ou menos 2 anos na drogaria. O balcão da drogaria é um excelente lugar onde você pode estar dando o seu melhor para a população carente que entra dentro da sua loja procurando ajuda, né, na área da saúde. É um trabalho maravilhoso. Só que eu me despertei, que eu falei assim, não, eu não quero ficar só com a drogaria, eu preciso de algo mais, eu preciso de uma interação maior, né, onde que eu pudesse estar fazendo mais, né, pelas pessoas, né, que procuram uma loja diferenciada, que é uma drogaria, que é uma farmácia. E porque o curso de farmácia, né, ele não forma, por exemplo, o manipulador, o farmacêutico manipulador, né? Então, eu comprei uma consultoria, né, e fui para São Paulo e fiquei lá. Que ótimo. Tempão, né, para poder me aperfeiçoar, né, na manipulação e aí poder estar montando, né, a área da manipulação dentro da drogaria, né? E aí a gente passou a ser uma farmácia de manipulação, né? E as coisas foram, assim, crescendo, né? E os resultados foram aparecendo, e a população de Formiga foi vendo aquilo, e os negócios só começaram
né? E só foram desenvolvendo cada vez mais, né? E com uma credibilidade muito forte, né? E eu já tinha feito um trabalho muito grande dentro da Santa Casa. E o meu nome tomou uma credibilidade muito boa, sabe? Sim. E isso me ajudou porque princípio, ética e honestidade, Sim, claro. isso aí é realmente o meu foco, né? E eu coloquei, né, isso dentro da empresa, de modo que, assim, a gente tem que dar o nosso melhor, né? E uma coisa que eu sempre procurei com o pessoal e com a equipe é que se o paciente entra dentro de uma loja diferente, que é uma drogaria ou que é uma farmácia de manipulação, ele está precisando mais, assim, ele precisa de um carinho especial, de um tratamento especial. E o meu lema é: aqui nós temos que resolver o problema do nosso cliente. Ele não pode sair daqui sem o problema dele estar resolvido. E com foco, trabalhando assim, aí o negócio foi só desenvolvendo, né? E hoje a gente está cada vez mais procurando mais informações, aperfeiçoando equipamentos, né? Matérias-primas diferenciadas, e de modo que isso é claramente reconhecido, né, pelo nosso cliente, pela população que nos conhece, e isso dá um vulto muito grande, sabe, no negócio, e mostra que realmente o cliente ele precisa, né, de uma coisa diferenciada, né, e daí essa interação da farmácia de manipulação com o cliente, ela é bem mais forte, né, do que uma drogaria, Sim. sabe? E isso dá uma interação muito boa, e é um contato, né, um contato físico, Sim. um contato, assim, rosto a rosto mesmo, e onde a gente pode estar fazendo um trabalho amplo, né, não só da parte farmacológica, o medicamento em si, mas como a área de cosméticos, né? Então, é uma interação muito boa, muito gostosa, é um ambiente muito gostoso de se trabalhar e onde você dá o seu melhor, né? E juntamente com a equipe, então, assim, o resultado é um resultado muito bom. E o resultado vem, né? E o resultado Porque a vem. gente vê, assim, que é um atendimento muito humanizado, né? Exato. Para quem frequenta ali a rede de vocês. Exato. E diferenciado. Exatamente por essa questão, né? Porque, assim, o tratamento por si só tem que ser individualizado. Isso. Né? Então, assim, Isso. essa é exatamente o fato de ser individualizado é que causa identidade, né? E as pessoas procuram cada vez mais. Vai uma vez e volta, por causa do atendimento, não só do atendimento, mas também de toda a qualidade do produto que vocês oferecem. E você, Vanessa, fala pra gente em qual momento que você entrou nesse projeto, né? Porque hoje a gente sabe que você ali é o braço direito, né, da Cidinha. Então, conta pra nós, em qual momento você entrou no projeto, em qual momento você entrou na farmácia e como que se deu esse seu crescimento também dentro do grupo? Então, eu entrei para a farmácia, né, como colaboradora da Cidinha. Com o passar do tempo, a gente, né, foi crescendo, né, Cidinha? A Cidinha foi me dando as oportunidades, eu fui abraçando, né? E aí, me tornei o braço direito, como você acabou de falar, Exatamente. da empresa. A gente faz, igual ela falou, a gente faz tudo com muito carinho, um tratamento personalizado com cada cliente. Todo mundo que chega é muito bem atendido, é aquele tratamento único mesmo, no qual a gente produz as fórmulas, né, específicas de acordo com cada prescrição médica, respeitando os ativos, né, que o médico coloca ali, tratamento individualizado, né, para cada cliente que chega, e é um prazer, né, poder fazer parte da equipe da Farmácia da Cidinha. Estamos aí, de portas abertas para poder atender, né, todos que chegarem até nós. Exatamente, assim, realmente, eu falo porque eu sou, né, eu vou à farmácia com muita frequência, até falei com o Thiago, agora mesmo, falei, Thiago, eu vou abrir um consórcio na farmácia, porque todo mês tá lá meus manipulados para serem feitos, e assim, o atendimento realmente é impecável, vocês estão de parabéns felizes no atendimento de vocês. Muito obrigada. E Cidinha, você colocou para nós, né, que você havia feito, né, trabalhado como professora, não se identificou como professora, cursou farmácia, que realmente é um curso belíssimo. Eu também sou farmacêutica e tenho orgulho de ser farmacêutica. E foi trabalhar no hospital. Posteriormente, criou-se a farmácia da Cidinha. Esse sonho seu, ele foi pautado em quê?
Como que você chegou e definiu, a partir de agora eu quero ter uma farmácia para mim? Como que se deu esse insight? Então, trabalhando, né, lá dentro da Santa Casa, eu, né, depois que eu fiz o curso de farmácia, eu era farmacêutica da Santa Casa, né? E aí, e como eu havia feito análises clínicas, e não me identifiquei também, né? Falei, não, a minha área é a área de medicamento, né? Então, nasceu daí, porque aí lá dentro da Santa Casa, como farmacêutica, né? Eu gerenciei a farmácia da Santa Casa durante 6 anos, e só que antes de fazer os 6 anos, né? Eu já tinha acordado para a coisa e falei assim, opa, medicamento é o meu forte, né? E estudar bactérias, fungos, né? E ver como que os medicamentos agem ali. Então, assim, isso me empolgou demais. Então, daí eu, né, completamente direcionei para a área de medicamentos, né? E nasceu a ideia de realmente tá montando a farmácia para poder estar fazendo alguma coisa né, nesse sentido, né? E sem falar que é muito importante, sabe, o farmacêutico lá dentro do estabelecimento, porque a gente já está tendo super bactérias, super fungos, e o balcão da farmácia, ele é muito importante nessa hora, porque quando você está dispensando antibióticos, por exemplo, né, e a equipe muito bem treinada, a gente deixa bem claro, né, para os pacientes, olha, toma até o fim, né? Se o medicamento não tiver um efeito colateral grave, que precisa procurar o médico, toma até o fim. Se você melhorar, não para o tratamento, continua, porque isso é de suma importância. E aí a gente explica para a pessoa, né, com relação ao uso principalmente de antibióticos, né, da importância de estar fazendo o bom uso, né, para a gente não estar colaborando com as superbactérias e os superfungos, né. Então, a farmácia seria a sua missão. Missão. Né? Seria. E que boa missão, né? Assim, uma bela missão, né? Porque realmente a gente vê que você faz porque realmente gosta e se identifica, né? E a sociedade só agradece, porque a gente tem bons serviços daí. Vanessa, farmácia e tecnologia. Eu e o Thiago estamos sempre atentos às inovações do mercado, né? Sim. A gente procura estar sempre nos congressos, né, Valquíria? Porque é lá onde a gente consegue trazer as atualizações para a nossa cidade, né? Para os nossos prescritores, né? Para os nossos queridos clientes. E o que acontece? A gente não vai só em busca de equipamentos do congresso, né? A gente não vai só para trazer equipamentos, a gente vai para poder trazer uma melhoria na produção de cada fórmula nossa, né? Um recipiente mais tecnológico, no qual vai agregar na formulação, né? E a gente vai conseguir obter melhores resultados com os ativos, né? E obtendo os melhores resultados, a gente consegue entregar uma fórmula ainda melhor para os nossos pacientes, né? Sim. Então, é por isso que a gente está sempre atento aí às inovações do mercado e procurando estar atendendo os nossos clientes com toda seriedade. Então, e a gente vê, Vanessa, que hoje o grupo, né, Farmácia da Cidinha, ele tem se destacado muito nessa questão dos manipulados, né? Porque, assim, a farmácia comercial qualquer lugar pode ter, né? Não sei se o termo seria esse. Mas a manipulação, ela tem que ser algo de muita confiança. Sim. Né? E a gente vê o quanto que o grupo está se destacando nisso. Quais são os investimentos que vocês estão proporcionando ao grupo para que ele tenha esse boom que a gente está vendo aí? Esse crescimento, Esse né? crescimento. Então, Valquíria, o que acontece? A gente procura comprar todas as nossas matérias-primas de fornecedores altamente classificados, né? Cientificamente comprovados, né, Cidinha? Validados. Isso, validados, tudo com os selos, né, do Inmetro e tudo mais, né, Cidinha? Então, o que acontece? Isso aí agrega muito, né, Valquíria? No resultado da fórmula. Cada etapa da manipulação, ela é realizada uma conferência, porque são fórmulas personalizadas, né? Sim. São fórmulas únicas, né? E depois a gente ainda tem o nosso controle de qualidade, né, Cidinha? Interno e externo. Interno e externo, no qual a gente faz aquela conferência para a fórmula poder sair ali com aquela eficácia, com aquela qualidade que os nossos clientes precisam, né?
Sim. É esse o nosso diferencial. Que ótimo, e que diferencial, realmente. Cidinha, você falou para nós, né, da sua identidade com a farmácia comercial, né? Hoje a gente está vendo aí o crescimento de vocês na farmácia de manipulação e os desafios. Quais são os desafios que você enfrentou até chegar a esse momento, né? E quais são os desafios que você ainda enfrenta? Uhum. Então, um dos nossos grandes desafios hoje talvez seja a concorrência, né? Porque qualidade tem preço, Sim. né? Às vezes o cliente chega, né, para nós e fala assim, olha, mas a fórmula de vocês está mais cara Sim. e tal, né? A gente tenta explicar o porquê daquilo, Uhum. né? Então, isso aí é um desafio. E outros desafios seriam mesmo como a Vanessa falou, né? A gente está sempre indo em busca de conhecimento, de tecnologia, Sim. né? O que ajuda demais, né? E procurando sempre parceiros e fornecedores realmente capacitados e qualificados e validados, porque a gente Sim. tem uma associação chama Anfarmag, né, que é Associação de Farmácias Magistrais, né, a Sim. nível de Brasil, e onde a Anfarmag trabalha muito junto com a Anvisa, Uhum. né? Então, a Anfarmag, ela valida os fornecedores. Então, uma das coisas que a gente sempre coloca muita importância em estar adquirindo matérias-primas somente de fornecedores validados, porque Sim. aí já é mais uma confiança e a gente fica mais tranquilo. Mais uma segurança. Mais uma segurança que a gente está trabalhando com um fornecedor altamente qualificado. Ótimo. E parcerias, Vanessa, se a gente fala no tratamento do paciente como um todo, qual que é a importância que vocês veem nessa parceria médico, farmacêutico, né, para o tratamento conjunto do paciente? Vocês enxergam isso no trabalho de vocês? Eu enxergo muito, né, Cidinha, tanto é que a gente faz, né, visitação médica. E o que acontece? O médico, na minha cabeça, ele entra, Valquíria, com a estratégia daquela fórmula personalizada que ele pensou. Isso aqui vai dar certo para o meu paciente. Uhum. Aí vem até a nossa farmácia, o farmacêutico com todo o conhecimento que ele tem, né, na mão de obra, na hora de manipular ali, ele vai usar todo aquele aprendizado, aquela tecnologia, né, que nossos aparelhos oferecem e tudo mais, para a gente poder conseguir entregar uma fórmula no qual o médico precisa que o paciente tenha aquela assertibilidade, né? Uma fórmula bem assertiva no Sim. tratamento, né? Que no qual, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer, Conseguido né? atingir, né? Expectativa. Isso. Nós estávamos anteriormente falando com uma dermatologista, né? E hoje, a gente falou até agora das fórmulas, né? Para curas, mas também tem as fórmulas dermatológicas, né? Tem a questão da estética. Como que vocês veem esse mercado hoje na farmácia de manipulação? Então, é um mercado bastante promissor, né? E onde cada vez mais se solta mais ativos, né? Ativos promissores, né? Uhum. E que auxilia muito, né? Na prescrição do dermatologista, por exemplo, né? No tratamento, no né, tratamento, e realmente é eficaz, tem eficácia e tem resultados excelentes. Quais são os planos para a farmácia da Cidinha? Os nossos planos é continuar crescendo da forma que a gente está. Graças a Deus, a gente está muito reconhecido no mercado, né, Cidinha? Graças a Deus. E só agradecer os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos prescritores, o companheirismo que eles têm com a gente. É gratidão a palavra certa, né, Cidinha? Se vocês fossem falar de um momento, assim, um momento bem marcante, que fortaleceu ainda mais o negócio de vocês, que falou assim, agora é o momento de nós investirmos mais em manipulação. Teve esse momento? Na verdade, a gente não pode falar que teve um momento, né? Porque vários momentos, né, Vanessa? Foram vários, Foram vários momentos, né? Que nos levaram a crescer e em busca sempre de algo mais, né? Mas assim, qual que foi o insight? Porque você começou, a princípio, só com farmácia comercial, não é, Cidinha? Tem quantos anos a sua farmácia? Então, eu montei ela em 1998, 98. né? E eu fiquei 2 anos só com a parte de drogaria, né? E foi aí que eu senti que falei assim, não, eu não quero ficar só com drogaria, eu preciso de algo mais.
para preencher realmente, né? Sim. Aquilo que eu tinha, né, dentro de mim. E aí nasceu a ideia, né? Então, vamos montar manipulação, porque com a manipulação a gente vai abranger muito mais, a gente vai estar fazendo uma interação muito maior entre a farmácia e o paciente, a farmácia e o médico, né? Porque o elo prescritor, farmácia e cliente é um elo que não pode ser quebrado, porque o prescritor faz uma boa prescrição. Sim. Ele faz o diagnóstico, ele prescreve. A farmácia elabora aquela formulação, né, com todo carinho e com tudo que é necessário para que ela realmente dê um bom resultado. E chega no cliente e realmente o problema do cliente é resolvido, aquilo que eu falei lá no início, o problema do cliente tem que ser resolvido, aí fica perfeito. E eu gostaria que vocês falassem, né, aos nossos ouvintes, uma vez que eu cheguei, né, com uma prescrição médica na farmácia, por que eu deveria optar pelo manipulado? Porque o medicamento manipulado, ele tem um preço mais em conta, ele tem qualidade igual ou superior, né, ao medicamento industrializado, e se for desejo do cliente e desejo do médico que ele seja manipulado, e sem falar nas manipulações que são personalizadas, né? O médico prescreveu para a Valquíria... É um tratamento muito individualizado, aquele né? tratamento. Então, é um medicamento, né, que ele é produzido de acordo com aquela prescrição que foi para a Valquíria, por exemplo, né? E outra coisa, tem muito medicamento que ele não tem dosagens que o médico gostaria que fossem necessárias para aquele paciente. Então, no industrializado, ele não tem determinadas dosagens que o médico gostaria que fosse para aquele paciente dele. Igual Então, quando eles falam assim que, parte o comprimido, isso. seria mais ou menos isso, né? Isso, porque aí ele pode prescrever um ativo que não tem industrializado naquela dosagem que ele deseja para aquela determinada patologia. Então, a farmácia de manipulação tem condição de fazer esse atendimento personalizado e individualizado. Sim, e vocês mencionaram anteriormente, né, que vocês têm como atestar, né, a qualidade do produto que vocês oferecem, com controle de qualidade externo e interno. E em relação aos equipamentos que hoje a farmácia da Cidinha tem, como que são esses equipamentos, assim? Vocês têm um controle desses equipamentos quando vocês vão comprar? Eu comprei esse equipamento aqui, mas eu já consigo substituir por um outro. Aí vocês estão sempre renovando os equipamentos que vocês trabalham? Sim, tem como a gente... É necessário até, né, fazer isso. Por exemplo, balanças. Sim. Balanças é um equipamento que se usa o dia inteiro dentro da farmácia de manipulação. E tem a fiscalização, né, que vem, que é feito, que confere, que afere e que dá o selo de que aquele equipamento está apto para ser utilizado, né? Então, aí... tem que se fazer troca de balanças, né, com uma determinada frequência, porque com o uso, né, ela acaba se danificando, e aí a gente tem que fazer a troca. Equipamentos, cada vez mais tem equipamentos mais modernos, né, que auxiliam, inclusive, até na manipulação, né? Lá na manipulação em si, mas com relação ao tempo, por exemplo, né? Onde a gente pode estar prometendo uma fórmula com menos tempo, por exemplo, né? E que agiliza muito o trabalho. Então, todos esses equipamentos, frente ao controle de qualidade de vocês, é que dá assertividade, né, ao que vocês fazem e é que dá também segurança para o paciente que vai estar utilizando o produto de vocês. Isso mesmo. Considerações finais, Vanessa. Eu gostaria que você falasse para o meu ouvinte por que ele deve procurar a farmácia da Cidinha. Vamos lá, gente. Vocês devem nos procurar por quê? Nós somos uma farmácia que a gente trabalha com seriedade, com as matérias-primas de primeira qualidade, matéria-prima premium, e manipulamos as suas fórmulas com total segurança. Não é mesmo, Cidinha? Isso mesmo. Né? Que desde o princípio, né, foi criado com essa missão de estar sempre fazendo o melhor, né? Com ética, com princípios e com honestidade. Isso aí é uma pauta que
tem que estar sempre em pauta. Faz Vanessa parte da nossa história. e Faz Cidinha, parte. eu agradeço a confiança no nosso trabalho. Eu queria parabenizar o grupo, né? Hoje você é CEO, né, Cidinha? Tem o seu sócio, né? Uhum. E a Vanessa tá nesse grupo também de sócios, né, Vanessa? Assim, e eu vejo o crescimento de vocês e é maravilhoso. Porque, assim, eu já conheço vocês também por ser usuária da farmácia e é maravilhoso ver esse crescimento. Então, assim, para vocês eu desejo, assim, muito mais crescimento, desejo que vocês alcancem muito mais metas, que eu tenho certeza que vocês estão aí, né, com metas aí a atingir ainda, né, acredito que muitas já foram atingidas, e estamos aqui para passar para a população essa credibilidade que o Grupo Farmácia da Cidinha oferece. Muito obrigada pela confiança. Nós que agradecemos. A gente agradece a você, Valquíria, e acredita muito no projeto que você iniciou. E nós agradecemos muito aos nossos clientes, né? Que nos dão essa credibilidade, aos nossos prescritores também, né? E amém, amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.